nome é Rafael Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo formado na FACTA, aqui no Unai, atuo hoje como técnico laboratório no campus Unai, sou orientado do Leonardo Dobbs, e a gente está avaliando alteração morfológica e nutricional e enzimáticas em plantas do feijoeiro tratadas com substâncias úmicas do lodo de esgoto. Primeiramente, vamos fazer um enfoque sobre as substâncias úmicas. Elas é considerada um indicador de maturação dos compostos orgânicos. As suas características são dependentes da matéria-prima, que é oriunda dela, que é oriunda da produção dela, devido às atividades microbianas, temperatura, pH, tamanho de partículas existentes e alguns aditivos incorporados no material. Os benefícios agronômicos trazidos pela substância úmica já são bem conhecidos por citações de diversos autores. Podemos citar aí a formação de agregados, aumento da porosidade do solo, a melhoria na CTC, o aumento da capacidade de retenção de água e algumas atividades como pesticida natural ao solo. A composição dessa substância úmica, considerando citações de Canelas, em ordem de grandeza, fica sendo a existência maior na concentração de carbono, depois oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Já passando aí para a questão do lodo de esgoto, o lodo de esgoto, ele é um material existente do tratamento realizado em estação de tratamento de esgoto. Sua formação, suas formas, né, são descartados após processo, limpeza, durante um período, quando se tem o enchimento dessas lagoas de decantação, se tem a necessidade de fazer a retirada do excesso de lodo de esgoto para melhorar o tratamento. E esse restante, quando ele é retirado, normalmente é colocado em algum local para secagem, posteriormente ele vai ser descartado ou em aterro sanitário, incineração ou uso agrícola. Para fazer o uso agrícola desse material, se tem a necessidade de atender normas do CONAMA, que é a diminuição de poluentes nesse material e também de contaminantes, que são riscos ambientais que podem ser levados para grandes áreas, né? Temos aí também o excesso de sais existente nesse material, que pode causar salinidade do solo, o metais pesados que pode estar contaminando, e após essa contaminação, as plantas podem estar fazendo absorção e depois levando em cadeia, até por questão de consumidor, o animal, e também a presença de contaminantes com patógenos, devido ser um resíduo doméstico que é levado para a lagoa de decantação. Quando se retira ele, muitos dos patógenos existentes naquele material esse permanece. Então existe essa necessidade de estar obedecendo alguns critérios aí para fazer a reutilização dele. Os benefícios desse material é a grande quantidade de matéria orgânica, macros e micronutrientes, quando utilizado em área agrícola, né? Grande quantidade de macro e micronutrientes, aumento da estabilidade dos agregados do solo e características hidráulicas. Temos aí a presença de nitrogênio e fósforo, que pode ser disponibilizado conforme a mineralização desse material orgânico, e vai ficar disponível durante um longo tempo, conforme vai fazendo essa disponibilização, por ser mineralização lenta. A importância de estar utilizando esses resíduos orgânicos, né? O aumento desses resíduos é considerável, visto que a população urbana vem crescendo a cada ano. E esses essas cidades grandes, né, esses polos, eles não têm muito demanda de utilização desse resíduo, oportunidade de estar usando. Um dos métodos seria o processamento dele para levar para áreas agrícolas, podendo também ser atendido profissionais de hortaliças próximo dessas grandes cidades. O custo do processo
Em 2025, a produção de resíduos tem estimativa de ter uma produção de 1,42 kg por pessoa dia. Isso considerando aí que vai dar 6,1 milhões de toneladas dia na produção desses resíduos orgânicos. Esse resíduo orgânico pode ser totalmente convertido com a utilização com a processamento de compostagem, até mesmo fazer um substrato ou substâncias úmicas para poder estar sendo utilizado no campo, retornando ele e fazer uma ciclagem desses nutrientes existentes. O custo do processo para poder da cidade de estar organizando esse resíduo para que não se torne um contaminante em áreas de descarte, ela se torna de 4 a 5 vezes maior daqui até 2025 para regiões, para países com baixo e médio desenvolvimento. Então, vai se tornar um resíduo muito oneroso para essas cidades. A hierarquia desses resíduos, estabelecida por SUM, se prevê que deve ser realizada a prevenção para a produção dele, depois a reutilização, a reciclagem, a recuperação e depois o descarte, quando se vê que não tem jeito para solucionar. Nesse caso, a gente está passando direto, né? A gente está fazendo, muitas das vezes, uma prevenção, pouca reutilização, e já vai direto para o descarte. Então, devemos estar cientizando isso daí para estar corrigindo essa situação. Isso é uma proposta que a gente está trazendo. A utilização de bioestimulantes, ele tem crescido, né? Desde 2012 a 2018, ele cresceu 12,5%, ele tem sido mais aceito nos campos agrícolas, muitas das vezes que hoje se busca uma produtividade maior e todo recurso que gera essa oportunidade de maior produção está sendo utilizado. Então, o pessoal tem difundido mais a utilização desses bioestimulantes. A utilização do lodo de esgoto na agricultura, ele tem um reconhecimento como os benefícios que é trazido no solo, como parte física, química e biológica no solo, tendo aí um enriquecimento da matéria orgânica, do nitrogênio e do fósforo, um fósforo que podemos citar aí também um nutriente que a gente depende muito por se nosso país ter baixa concentração nos solos, né, principalmente aqui na minha região, que é a região de Junaí. Cálcio, magnésio e potássio tem uma quantidade menor, mas também é trazido nesse lodo de esgoto que pode ser utilizado. As regiões do Sudeste, citando principalmente lá Espírito Santo e semiárido, e as regiões de semiárido, tem já comprovado alguns estudos com a utilização do lodo de esgoto, mas nunca esquecendo que antes de estar utilizando esses materiais, eles devem passar por algum tratamento prévio, para estar retirando principalmente os contaminantes metais pesados e compostos com redução da carga orgânica existente. Autores como Ed, ele aprecia a utilização desse material por conta de toda a sua grandeza trazida, né, e o reaproveitamento dessas questões de material que é hoje descartado, sem beneficiamento, e o valor comercial, a gente pode considerar que esse produto, o seu valor vai ser designado com relevância à sua qualidade, à sua quantidade, por devido não ser um material tão fácil de acesso, e também a estabilidade desse material com questões também de nutrientes existentes para ser fornecido a campo. O objetivo do trabalho será avaliar os efeitos da utilização da substância úmica extraída do lodo de esgoto em duas condições experimentais, sendo a utilização dele com não esterilizado, sendo in natura, assim que retirado da lagoa de decantação, a gente vai fazer um processamento, depois vai ser utilizado, e também a utilização dele esterilizado, sob o crescimento nutricional e atividade de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo de plantas do feijoeiro. Os nossos objetivos específicos será a coleta do lodo na ET, né, na estação de tratamento, depois a realização
de análises químicas e biológicas desse material, para poder saber realmente o que é existente nesse material, para a posterior avaliação, extrair e purificar substâncias úmicas, caracterizar as diferentes substâncias úmicas após sendo ele esterilizado ou não, por análises químicas e espectroscópicas, obter as melhores concentrações da substância, testar as doses ótimas desses materiais e depois avaliar o efeito das diferentes tratamentos sobre a concentração de nutrientes do tecido vegetal e nas enzimas do estresse oxidativo do feijoeiro. Nosso material e métodos será desenvolvido o trabalho aqui na UFVJM, no campus de Junai, serão parcialmente realizado em estufa agrícola e parte para a dose ótima em laboratório. O período a ser desenvolvido esse trabalho será de maio de 2021 a outubro, na instalação na casa de vegetação. Já temos algumas atividades que foram realizadas e algumas outras posteriormente a essa parte da casa de vegetação também teremos algumas avaliações. O local da coleta do lodo de esgoto será coletado o material na lagoa de decantação, aqui em Unai, que é um serviço municipal, né, realizado. O material será coletado com a utilização de um tubo PVC de 70 milímetros, no qual será colocado dentro da lagoa, no fundo dela, e onde fica o material concentrado, sedimentado, e após essa coleta, ele será transferido para baldes, né? Foi transferido para baldes de 20 litros e levado para a universidade, para a casa de vegetação, para poder fazer um posterior processamento. O processo que a gente realizou foi a secagem desse material, iniciando pela secagem, foi aberto uma lona no chão, impermeável, de forma que não tivesse o escorrimento desse material direto ao solo. Aguardamos 15 dias, mais ou menos, até que tivesse uma secagem plena desse material. Depois foi pegado todo ele, levado ao laboratório, processado em moinho e obtido um material através de uma peneira de 2 milímetros. Parcialmente, esse material foi subdividido e levado para a autoclave. Na autoclave, esse material foi esterilizado durante um período de 1 hora, com 121 graus, até que estivesse totalmente esterilizado para avaliações subsequentes. A determinação das amostras do lodo de esgoto, in natura ou esterilizado, será determinada em laboratório de Química e de Fertilidade dos Solos, da UNB. Serão avaliados a questões de macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e carbono, e micronutrientes, sendo aí avaliado ferro, manganês, cobre e zinco. Para os metais pesados, terá uma avaliação do cádmio, cromo, níquel e chumbo, os metais pesados que consideramos importantes aí para essa avaliação. Essas amostras serão digeridas por ácido cítrico, o peróxido de hidrogênio e ácido clorídrico, para depois ser analisada pelo espectrofotrômetro de absorção atômica. A análise microbiológica do lodo de esgoto, a gente vai desenvolver fazendo uma avaliação de número mais provável de micro-organismos, sendo utilizado o meio de cultura Martin, com a exclusão do rosa bengala, que é um composto que é seletivo para bolores e leveduras. Então, a gente vai tirar ele para que se tenha o crescimento total de fungos, né? E também o meio de cultura agronutriente, que será utilizado para a obtenção do crescimento de bactérias. O método que a gente vai utilizar será o método de plaqueamento por gota. Esse método consiste em utilizar o meio de cultura com o material in natura da substância úmica, do lodo de esgoto. A gente vai pegar o lodo de esgoto, fazer uma diluição seriada
e após essa diluição seriada, a gente vai, com o auxílio de uma pipeta automática, vai estar fazendo a pipetagem de gotas numa placa com meio de cultura, que vai estar totalmente esterilizado, e depois levado para a câmara BOD, ficando por 72 horas essas placas que contêm o meio de cultura água nutriente, que vai ser avaliado o crescimento de bactérias, e por 120 horas os meios com cultura Martin, meio de cultura Martin, que ficar para a identificação do fungo. Após essas avaliações, iremos observar nas gotas que foram colocadas no meio de cultura se houve crescimento ou não, considerando aí o crescimento apenas o objeto de pesquisa, se é o fungo ou a bactéria que terá desenvolvimento. Após esse desenvolvimento, os resultados serão tabulados e avaliados na tabela de Markov, que é uma tabela para identificação do seu desenvolvimento e resultado. Para a extração e purificação das substâncias úmicas das amostras de lodo, a gente vai utilizar uma proporção de 1:10, sendo ela uma parte que foi desenvolvido já de 100 gramas do lodo de esgoto seco com 1 litro de hidróxido de sódio a meio mol. Essa mistura será colocada em um becker e misturada com auxílio de um bastão de vidro. Após essa mistura, deixaremos ela em repouso por 24 horas. Após as 24 horas, realizaremos a sifonagem desse material, que é o sobrenadante, que será a substância úmica, e deixaremos a umina, que vai ser o precipitado nesse material. Ao sobrenadante, substância úmica, a gente vai ajustar ele para um pH de 7, que seria o neutro, para depois realizar o processo de diálise do material. O processo de diálise fica sendo a utilização, da colocação das substâncias úmicas em sacos de celofane com membranas, que vai permitir baixar, né, a condutividade desse material, a retirada de sais desse material. Esse material vai ser colocado nas bandejas e isso vai ter a troca de 2 vezes por dia com água destilada, até que se tenha a estabilização do material e da água destilada. Coloquei uma imagem do visor do conjuntivímetro, que propõe 4,74 microsiemens na avaliação do conjuntivímetro. Após a estabilização desse material, ele será fracionado em frascos de 80 ml, colocando apenas a metade do seu volume e congelado, para depois fazer um processo de hidrofilização. Esse processo de hidrofilização é um processo de secagem do material com ele congelado, né? Pega ele congelado e leva para o equipamento faz a extração dessa umidade para poder se ter esse material já seco e com preservação das suas características existentes, para posterior utilização dele nas atividades do experimento. A composição alimentar das substâncias úmicas, teremos a composição alimentar para carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Carbono, nitrogênio e hidrogênio será determinada pelo equipamento Pecking Hermes 2040-400, e já a determinação do oxigênio será determinada através de incineração do material, que aí vai fazer a avaliação, levar em mufa a 700 graus e durante 8 horas. A análise química da substância úmica vai ser realizada pelo método Schmidt e Gupita em 1965. Esse material será, para a realização da acidez total, será realizado o método de hidróxido de bário, e para a acidez carboxílica será utilizado o método com acetato de cálcio. O ácido fenólico será por diferença. Fazendo a subtração aí do ácido total com ácido carboxílico, temos o resultado aí para o ácido fenólico.
As avaliações de análises espectroscópicas das substâncias úmicas serão determinadas pelo espectroscopia de infravermelho, com transformado da FURIS, utilizando equipamento PEC em Alms 1420, na faixa de 500 a 4.000 centímetros, utilizando-se pastilhas com 1 miligrama das diferentes substâncias úmicas, relembrando sobre que teremos aí a substância úmica in natura e esterilizada. A intensidade da fluorescência, através de Hitachi F4500, em soluções aquosa, com excitação da fluorescência em 465 nanômetros, estabelecido por Miron. Relação de F4 e E6 na região do ultravioleta visível, será realizada uma leitura de absordância nos comprimentos de onda de 465 nanômetros e 665 nanômetros. Para o nosso desenvolvimento, laboratório de teste de doses e para o teste em caso de vegetação, utilizaremos semente feijoeira. O feijoeiro, a gente estabeleceu essa cultura devido ao seu grande potencial aqui na região de Unai, sendo um dos sexto maior produtor em alguns anos, e também sendo uma cultura de grande importância. A semente feijoeiro será desinfetada por meio de imersão em hipoclorito a 1% por 30 minutos. Após esse período, ele será levado em uma bandeja com areia, que ficará por 7 dias para realizar a sua pré-germinação. Após essa pré-germinação, as plantas serão transplantadas, selecionando selecionando plantas com características parecidas para uma avaliação condizente com uma avaliação de doses, ensaio de doses. Os tratamentos que estabelecemos são 7 tratamentos, incluindo controle, com 5 repetições. Esses tratamentos serão realizados com o uso de vaso de Leonard, com 2 plantas, iremos colocar 3 plantas, e posteriormente fazer o desbate para deixar 2 nos vasos, totalizando aí 10 plantas por tratamento em um período de 15 dias. Após esses 15 dias, estaremos avaliando a área radicular dessas plantas, que será estabelecido por imagem, utilizando o software Delta T Scan, e o número das raízes laterais emergidas, a massa das raízes secas e a melhor dose. A melhor dose será avaliada com análise de regressão para a integração da curva de resposta. Após obter a melhor dose, a gente vai estar desenvolvendo trabalho em caso de vegetação, que será a utilização dessas doses tanto para a substância úmica in natura e esterilizada, que será o experimento desenvolvido em vasos com 10 litros e que será conduzido por 90 dias, utilizando aí aplicações de 250 ml dessa substância, da substância úmica com a dosagem ótima, em épocas específicas da fisiologia da planta, sendo aí F2, F4, que é a F2, o período de arrancada da planta, F4, o desenvolvimento das suas folhas trifoliadas, R6 é o reprodutivo, que é com início de floração, e R8, que vai ser o enchimento de grãos. Temos aí, então, 3 tratamentos, sendo eles substância úmica in natura, substâncias úmicas esterilizadas e o controle. As análises biométricas do feijoeiro, com 50 dias, a gente iremos fazer essas avaliações, no final do tratamento, né? A gente vai fazer essas avaliações, sendo elas a altura média da planta aérea e o comprimento médio das raízes, utilizando uma trena para fazer sua medição. A área foliar e a área radicular, vamos utilizar um programa Delta T Scan para fazer avaliações dessas áreas. O volume radicular será desenvolvido em proveta, fazendo a extração a retirada da planta
da radícula, e depois colocando em proveta, depois fazendo preenchimento da água para ver o volume ocupado. A massa seca da parte aérea e a massa seca das raízes será levado para a estufa e fazendo a pesagem para poder ver o resultado obtido desse material, para depois fazer uma avaliação de comparação entre eles. Avaliações nutricionais serão também realizadas no Laboratório de Química e Fertilidade dos Solos na UNB. Essas análises serão realizadas a coleta com 50 dias das folhas a serem avaliadas, e teremos avaliações aí de carbono, de cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Temos também uma determinação de enzimas antioxidantes, que será realizada a obtenção dos extratos brutos dessas enzimas, depois a avaliação para determinação de atividade e o cálculo da atividade para a catalase, para o peroxidase e peroxidase de ascorbato. A análise estatística do trabalho será desenvolvida em blocos casualizados para o experimento de obtenção das melhores concentrações de materiais úmicos. Se procederá uma análise de regressão para as melhores concentrações de materiais úmicos, verificando pelo teste de F e pelo teste de T, respectivamente, ajuste da regressão pelos coeficientes ajustados a R. Os dados serão analisados utilizando o programa estatístico R. As diferenças entre as médias de tratamento serão comparadas pelo teste de Duncan a 5% e 1% de probabilidade. O nosso cronograma de financeiro para o desenvolvimento do trabalho, ele estabelece umas despesas total de R$13.000, sendo eles entre serviços de terceiros, material e consumos, bibliográficos e participação participação em congresso, reagentes utilizados, material de insumos para o laboratório, reagentes e material bibliográfico para poder realizar pesquisa e participação em congresso. O cronograma estabelecido foi estabelecido antes da pandemia, e agora estabelecemos outros, que seria atividade de revisão durante todo o processo, a coleta do lodo, que já foi realizado e parte processado, caracterização química do lodo será realizada ainda, análise microbiológica também será realizada no próximo mês, a extração da substância úmica, essa já foi realizada, a composição elementar da substância úmica que será mandada para a UNB ainda não foi realizado, análises químicas da substância úmica, análise espectroscópica da substância úmica, que será nos próximos meses também, o experimento de laboratório será desenvolvido até setembro, o experimento em casa de vegetação, de abril a dezembro deste ano, avaliação de feijoeiro nutricional, avaliação do feijoeiro nutricional e metabólica será de junho a dezembro, a tabulação dos dados, após alguns dados que a gente já tiver, a gente vai iniciar a fazer a avaliação deles de julho até janeiro, posteriormente até janeiro, porque temos aí a qualificação, a defesa em março, análise estatística, dentro desse ano até dezembro, a participação de eventos, coloquei outubro, dezembro, porque a gente tem um evento realizado aqui no campus, normalmente acontece nesses períodos, aí eu tracei nessa data aqui, mas só não tem nada definido. A relação da tese e o artigo, a teses e artigos, desde o início agora até o final do trabalho, a gente vai estar realizando. E a defesa para final de março. Essas são algumas referências que eu utilizei para a apresentação, e gostaria de agradecer a todo mundo pela presença e prestigiar o trabalho.